semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Ele é o Pai que espera você voltar. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Fala pra ele. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a nossa gratidão a Deus, neste momento estarmos aqui, a você que nos acompanha diretamente do celular. Hoje nós, pela misericórdia de Deus, estaremos concluindo o nosso trimestre, a nossa revista A Igreja Eleita. Próximo domingo estaremos também iniciando o nosso terceiro trimestre e queremos comunicar para a igreja que já estamos com o nosso material, uma revista, uma edição especial somente para este trimestre, julho, agosto e setembro. Mas a nossa alegria de estarmos concluindo aqui hoje. Gostaríamos de estar com todos os irmãos aqui presentes fisicamente, mas ainda temos algumas condições e nós, como crentes sábios e inteligentes, estamos aqui para honrar o nosso Deus, mas também para cumprir o nosso papel de cidadão, que é respeitar as leis determinadas pelas autoridades competentes. Então hoje nós teremos a nossa lição no primeiro ciclo, que será o nosso professor Marinese, que vai dar a primeira lição até a sexta lição. Em seguida, teremos nosso professor, o pastor João Pinheiros, fechando o ciclo da nossa revista até a
12ª lição. E a 13ª lição nós teremos a professora Josi, que estará conosco aqui. Mas eu quero convidar vocês, possamos orar ao Senhor e agradecer por este momento tão especial. Oremos. Deus maravilhoso, Pai de bondade, a Ti a honra e a glória, a nossa adoração ao Teu santo nome. A nossa gratidão a Ti, ó Deus, por este momento tão especial de podermos chegar aqui para concluir, Senhor, este trimestre. Talvez quem não conheça, quem não Te conhece, talvez nem saiba a importância do porquê nós estamos agradecendo por estarmos aqui. É porque nós sabemos que nesta caminhada, em poucos dias, muitos tombaram, foram recolhidos ao céu. E nós estamos aqui, você está aí no seu lar, para receber a mensagem do Senhor. É por isso a nossa gratidão a Deus. Nós sabemos também que nós somos dependentes de Tua misericórdia. E é por isso que nós pedimos que permaneça conosco neste momento, com Teus filhos que estão nos lares, visita aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos lugares esmos, Senhor. Só Tu, onde só Tu pode estar. Esteja conosco aqui, ó Espírito Santo, ó Filho, ó Jesus de Nazaré, ó Pai Santíssimo. Esteja conosco, instrua-nos e conduza este trabalho. Assim, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém? Então, meus amados, eu quero imediatamente, já nosso tempo é corrido hoje, eu já quero convidar aqui o professor Marinésio para que possa iniciar a nossa lição de número 1, ele vai até a 6ª lição. Em seguida, o professor João Pinheiro estará conduzindo até a 12ª lição. E ao final estará conosco, como já repeti, a professora Josi, fechando o nosso ciclo nesta manhã. Amém? Paz do Senhor a todos, amados e queridos irmãos, a todos os irmãos que nos ouvem pela internet. Eu louvo a Deus pela sua vida e também por mais um trimestre, a qual o Senhor ele nos concede a oportunidade de podermos estarmos aqui falando e aprendendo da sua e gloriosa palavra. Eu também dou graças a Deus pela vida do nosso pastor Rael de Oliveira, pela vida do nosso líder, nosso irmão Gerson, a qual nos deu a confiança de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Eu também louvo a Deus por tudo isso, por essa rica oportunidade. Como nós estamos aqui distanciados um dos outros, né, obedecendo aí todos os protocolos, eu vou estar tirando aqui a minha máscara para ficar mais fácil a nossa comunicação. Mas tudo aqui foi higienizado segundo os protocolos, né, a qual nós somos orientados. Amém? Agora está melhor. Nós vamos fazer um breve comentário de cada lição, devido ao nosso tempo também, que é escasso, e ainda hoje nós teremos a nossa aula de número 13. Mas eu gostaria de ser breve em cada tópico para que nós possamos ganhar tempo. A nossa primeira lição, ela fala sobre a carta aos Efésios, saudação ao destinatário, louvado seja o nome do Senhor. A sua autoria é a autoria de Paulo, como está registrado em Éfesos capítulo 1 e no versículo 1. É interessante que quando ele escreve, ele já enfatiza aqui a sua autoria. Ele também era conhecido como Saulo, o seu nome em hebraico, e o seu nome romano significava, o seu nome Paulo em romano significava pequeno. Então aqui a autoria é de autoria paulina, louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico nos diz a assinatura apostólica. É interessante nós observarmos aqui em cada capítulo, né, a sua autoria, ele registrando o seu nome, a sua autoria,
para que fique bem claro que foi ele que fez, foi ele que registrou. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante nós observarmos também aqui dentro deste segundo subtópico, né, que em momento algum ele coloca o nome Saulo, mas sim Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele enfatiza também aqui dentro desse segundo subtópico, escolhido por Deus, né, e não pelos homens. Paulo foi chamado por Deus para falar do amor de Cristo aos gentios. O terceiro subtópico que nos diz a respeito, uma epístola da prisão. Como nós observamos, essa carta ela foi feita por Paulo quando ele estava preso em Roma, onde ele passou ali 2 anos em prisão domiciliar. Então, ele registrou ali essa carta, não só ela, mas também Filipenses, como também a carta aos Filemons e também a carta, me fugiu agora aqui da memória, aos Filipenses. Então, essas cartas são cartas de cárcere, né? Cartas aonde foi escrito por Paulo quando ele estava preso. Mesmo em uma situação difícil, né? Mesmo em uma situação para muitos caótica, né? Nós observamos que Deus inspira Paulo para escrever essas cartas. O subtópico número 4 vai falar sobre a data, né? Essa data, Paulo ele fez essas cartas meados de 61 a 62, quando ele estava preso em Roma, como nós acabamos aqui de falar, né? Deus o inspira, ele faz essas cartas e tem também pelo seu portador, Tíquico, né? A qual iria levar essa carta aos Efésios. O nosso ponto 2, destinatário, nosso segundo subtópico, a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade litorânea, era uma cidade a qual a sua principal ponto econômico e social estava voltado ali para uma das principais cidades da Ásia Menor, aonde a sua população era de aproximadamente 500.000 habitantes, e em Éfeso, louvado seja o nome do Senhor, ali na cidade de Éfeso também tinha o anfiteatro, né, que era um grande teatro, a qual tinha a capacidade para 25.000 pessoas, né, era um marco naquela época. Então nós observamos que Éfeso era uma cidade muito importante, social, política, econômica, e ali também tinha uma arena onde os animais sim lutavam, onde os homens também lutavam na época. Então, resumindo, a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante da Ásia Menor. O nosso quarto subtópico vai nos dizer sobre a saudação epistolar. É uma saudação bem breve, né, a qual Paulo ele enfatiza. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Nós sabemos que, assim como nossos irmãos em Éfeso foram chamados, separados, para ser propriedade exclusiva de Deus, nós também compomos, louvado seja o nome do Senhor, desse grupo. O terceiro subtópico nos diz o propósito da mensagem. Por que Paulo escreveu essa mensagem? O propósito a qual Paulo ele registra aos irmãos em Éfeso, porque a igreja ela é composta agora por judeus e gentios, né? Então, Paulo ele não vê na inscrição da carta nenhum problema específico, mas ele vê vários pontos importantes a qual ele precisava escrever. Um deles havia novos convertidos que vinham do mundo
que praticava religiões de mistério e magias, mas que agora se reunia com os santos em Éfeso. Por isso que Paulo tinha essa preocupação de estar escrevendo aos nossos irmãos. Outro ponto era o passado daqueles cristãos, que era marcado pela imoralidade, pela bebedeira, mas uma vez salvo, deveria se comportar como um novo homem em Cristo Jesus. Então esse é o segundo ponto a qual Paulo ele tem essa preocupação de escrever aos irmãos em Éfeso. A preocupação também era com a paz entre judeus e gentios. A intenção de Paulo era atender às múltiplas necessidades da igreja numa visão pastoral. Então, por isso que Deus tocou no seu coração e ele escreveu essa carta no cárcere, louvado seja o nome do Senhor, direcionado aos irmãos em Éfeso. O segundo subtópico vai falar sobre a mensagem. A mensagem gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Uma junção aí perfeita, para que todo o corpo ele tenha um equilíbrio. Todos os membros precisam estar em completa união, né? Trabalhando e estando de uma forma unida, perfeita, em harmonia, para o bom andamento do corpo. Mas Cristo, ele é o cabeça da igreja. A lição de números 2 vai nos falar sobre a sublimidade das bênçãos espiritual em Cristo, a nova posição. É interessante nós observarmos aqui na doxologia que é um convite à adoração. Observamos aqui, irmãos, as palavras que Paulo usa, louvado seja Deus, como uma adoração a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para louvor e glória da sua graça. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma clara referência à Trindade Divina. É interessante nós observarmos aqui a forma em que Paulo ele usa, né, uma adoração a Deus. E quando eu estava aqui analisando esse texto, às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos uma bênção, pedimos uma cura, pedimos uma libertação, mas muitas das vezes a gente se esquecemos primeiramente de agradecer a Deus, de glorificar a Deus pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado e pela sua importância para com a nossa vida. Então aqui fica um exemplo claro para nós, a importância de nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. No segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Paulo aqui lista, irmãos, inúmeras bênçãos espirituais a qual nós recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo. Elas não são terrenas, são bênçãos espirituais. Uma delas, elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, nos remiu por meio do sangue de Cristo, acolheu por sua vontade redentora, revelou a palavra da verdade, selou com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus. Então nós observamos aqui que quando nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus ele nos presenteia com inúmeras bênçãos espirituais para que nós possamos andar no seu caminho, para ser um exemplo para todos. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico nos diz a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais, a partir de sua pessoa e obra na cruz do Calvário. A importância do sacrifício de Jesus. Imaginamos, irmãos, se não fosse o sacrifício de Jesus, aonde nós estaríamos? Se não fosse o sacrifício de Jesus, quem nós seríamos? Mas graças a Deus pelo seu sacrifício, louvado seja Deus, a sua bondade e a misericórdia de Deus nos alcançou e nós somos abençoados por ricas bênçãos espirituais.
a revelação do mistério, o segundo tópico. É a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade de respeito aos decretos eternos que Deus planejou para sua soberana vontade, com o propósito de salvar. Então, esse mistério estava oculto, mas através de Jesus Cristo foi revelado. Louvado seja Deus, para a salvação de todos. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, irmãos, para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo. A plenitude do tempo, no segundo subtópico. Nós observamos que Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo começa em Adão, mas termina em Jesus Cristo. Tudo isso se diverge em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, esteja submisso à autoridade e soberania de Cristo. O terceiro subtópico, louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, à igreja, composta por judeus e gentios, indicando que ambos são herdeiros da promessa e que o propósito não é outro senão louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aqui no terceiro subtópico, o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica como pertencente a Cristo. O maligno não toca. O terceiro subtópico, um penhor da nossa herança. A palavra nos traz o sentido de garantia, depósito, usado nas transações comerciais, assegurando ou garantindo um pagamento de algo. A palavra explica que o Espírito Santo é o depósito que nos garante a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição nos vai falar sobre a eleição e predestinação, eleita para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro tópico vai falar sobre a eleição divina, a qual Deus nos elegeu, nos escolheu, para sermos os seus filhos. As condições para essa eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Nós sabemos que Jesus Cristo ele morreu para que todos venham ter a salvação. Essa se torna uma realidade através do arrependimento e da fé. Ou seja, quando o indivíduo ele se arrepende e ele tem fé que Jesus Cristo é o seu Salvador. E também fomos eleitos por iniciativa divina, e não pelas nossas obras, mas sim pelas obras, louvado seja Deus, do nosso Deus, a qual enviou o seu Filho. E qual a finalidade? Para termos uma vida santa e irrepreensível. Deus nos elegeu para vivermos em santidade e andar em santificação. Louvado seja Deus. Aqui no quarto subtópico, uma nova vida dos eleitos. A finalidade é apresentar uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa e pura, e andarmos e vivermos em uma nova vida em Cristo Jesus. O tópico número 2, predestinado para filhos de adoção. A predestinação significa determinar com antecedência. Deus determinou com antecedência que nós seríamos os seus filhos por adoção através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo subtópico, filho por adoção. Paulo é o único que emprega o termo adoção. Em Gálatas 4:5, era uma prática comum entre os romanos e conhecido entre os gregos. Por viver ali na sociedade romana, a adoção era muito comum. Então Paulo diz, aprove a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos adotar como filhos, para ser, louvado seja Deus, para ser dele.
Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico aqui, o terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus, ele criou para vivermos em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa comunhão. Em Cristo nos reconciliou e agora somos filhos, assim como uma adoção na sociedade romana dava direito aos filhos e fazer parte da família, né? Os mesmos direitos têm os santos e os seus privilégios: um novo nome, nova imagem, redenção, remissão dos pecados, comunhão com o Pai, herdeiro da vida eterna. Esse é o privilégio da adoção. O terceiro tópico, sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano e eterno Deus não condenou ninguém à perdição, mas deseja que todos sejam salvos. Predestinação e o amor. O segundo subtópico. Antes de Deus criar qualquer coisa e seu plano de redimir a humanidade já estava estabelecido. O plano de Deus não foi uma medida de emergência, ao contrário, era um plano de amor desde sempre. Foi o amor que Deus nos elegeu e predestinou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa quarta lição, ela vai nos falar sobre iluminação espiritual. A esperança da vocação e a riqueza da glória. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra e dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. O segundo tópico, subtópico, a esperança da vocação. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de que eles saibam qual a esperança da sua vocação, ou seja, que eles viessem ter a sua própria experiência com Deus. O terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Herança significa o que Deus deu aos seus eleitos. Riquezas, as bênçãos que acompanham o plano da salvação. O nosso segundo subtópico vai falar sobre a sobreexcelência da grandeza e a força do poder divino. O primeiro tópico vai falar sobre a sobreexcelência e grandeza do seu poder. O apóstolo, ele orou para que os crentes pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Aqui o apóstolo ele usa várias palavras para que nós venhamos ter, assim como os nossos irmãos em Éfeso viessem ter, nós também venhamos ter também uma dimensão da grandeza do poder de Deus. Ele usa aqui a palavra opephalon, que significa extraordinário, megentos, que significa grandeza, dunamis, que significa feitos miraculosos. Esses termos nos mostram que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem. Paulo queria trazer para os irmãos em Éfeso a grandeza do poder de Deus, que não se pode medir, porque todo o poder está em suas mãos. O segundo tópico, subtópico, a força do poder divino. Segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos: operação, força e exus, que significa aqui operação, energia, eficácia e poder e atividade. Força, vem do termo crato, significa intensidade. Exus, poder inerente de Deus. A associação destes conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza e opera em favor daqueles que creem. O nosso terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, a primícia dos que dormem, o nosso primeiro subtópico. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus.
A ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo elevado à direita de Deus. O segundo subtópico. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, quando à sua direita. Só o poder de Deus pode realizar e fazer tão grande feito. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e toda a força do mal. A ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus é obra do Pai. Paulo queria transmitir isso para a igreja de Éfeso, a dimensão e a grandeza do poder de Deus. O terceiro subtópico, Cristo exaltado de sobremaneira. Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Jesus foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, pois Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. A quinta lição, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. A antiga natureza, morta em ofensas e pecado, a nossa condição anterior. Aqui Paulo vai escrever a nossa condição anterior, preso em nossas ofensas e pecado. No segundo subtópico, nossas ofensas e pecado. Paulo usa aqui o termo andar para descrever como nós estávamos antes de conhecer a Cristo. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O segundo tópico, vivificado pela graça, alcançado pela misericórdia e o amor divino. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o escape da merecida ira, Deus se mostra abundante em misericórdia, e foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Fomos alcançados pela misericórdia de Cristo. Vivificado por sua graça. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado. Terceiro subtópico. Exaltado por sua graça. Paulo destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. O terceiro tópico, a salvação não vem das obras. Graça como meio de salvação. A palavra graça é a tradução do grego charis, favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa da salvação vem da parte de Deus. Segundo subtópico, obras como evidência da salvação. Agora salvo em Cristo, somos feitura sua, criado em Cristo para boas obras. Devemos andar fazendo obras não por meio de salvação, mas como evidência da salvação. Como santos e salvos temos boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de número 3. A condição